Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. A oração segundo a vontade de Deus. Queridos, a oração é um dos pilares da vida cristã. É através dela que falamos com Deus, expressamos nossas necessidades, agradecimentos e louvores. Mas existe um aspecto fundamental que precisamos entender para que nossas orações sejam eficazes. Elas devem estar em conformidade com a vontade de Deus. A palavra nos ensina que, se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá. Hoje vamos tratar do que significa orar segundo a vontade de Deus e como isso transforma a nossa vida de oração. O apóstolo João, em sua primeira carta, nos traz uma afirmação poderosa, e esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Esta confiança não é baseada em nossos méritos ou habilidades, mas na certeza de que Deus é soberano e conhece o que é melhor para nós. Muitas vezes, oramos sem ter a certeza do resultado que desejamos, mas podemos orar com plena confiança quando nossas orações estão alinhadas com a vontade revelada de Deus. A oração, então, não é apenas uma lista de desejos que apresentamos a Deus. Ela é um ato de submissão e confiança, em que reconhecemos que a vontade de Deus é perfeita e boa, mesmo quando não entendemos completamente os seus caminhos. Isso é claramente exemplificado na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a dizer: "Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu." Isso nos lembra que, acima de tudo, devemos desejar que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas e no mundo. Um dos exemplos mais profundos de oração submissa à vontade de Deus é a oração de Jesus no jardim do Getsêmani. Pouco antes de ser traído e crucificado, Jesus orou: "Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade." Aqui vemos o Filho de Deus expressando sua angústia e desejo de não sofrer, mas, acima de tudo, submetendo-se à vontade do Pai. Essa oração nos ensina que não há problema em expressarmos nossos desejos a Deus. Podemos, e devemos, ser honestos em nossas orações, assim como Jesus foi. No entanto, precisamos sempre estar dispostos a submeter nossos desejos à vontade de Deus, reconhecendo que Ele tem um propósito maior e sabe o que é melhor para nós. Em muitos casos, sabemos qual é a vontade de Deus porque Ele já revelou em Sua palavra. A Bíblia está repleta de promessas que nos mostram o que Deus deseja para a nossa vida. Quando oramos com base nessas promessas, podemos ter a certeza de que nossas orações estão em conformidade com a Sua vontade e, por isso, serão respondidas. Um exemplo claro disso é a história do profeta Elias. No episódio de 1 Reis 18, vemos Elias orando para que Deus enviasse fogo do céu para consumir o sacrifício e, depois, orando por chuva. Elias tinha plena confiança de que Deus responderia, porque ele já havia recebido a palavra profética do Senhor. Elias sabia que Deus é fiel às suas promessas, e que nenhum deus pagão tinha poder sobre o Deus de Israel. Assim também, nós podemos orar com confiança quando estamos baseados nas promessas de Deus. Podemos orar pela salvação de nossos entes queridos, por cura, por provisão, porque a Bíblia nos mostra que essas são áreas nas quais Deus atua. Quando oramos em linha com a palavra, estamos orando segundo a sua vontade. Embora a Bíblia nos revele muito da vontade de Deus, há momentos em que não sabemos exatamente o que Ele deseja para uma situação específica. Nessas horas, devemos orar com humildade e pedir que sua vontade seja feita, assim como Jesus orou no Getsêmani. Isso nos permite descansar na soberania de Deus, sabendo que Ele sempre age para o nosso bem e para a sua glória. Em Romanos 8, versos 26 e 27, Paulo nos lembra que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando não sabemos como orar. Isso significa que mesmo quando não sabemos exatamente qual é a vontade de Deus para uma situação, podemos confiar que o Espírito Santo está trabalhando em nosso favor, levando nossas necessidades diante do trono de Deus. Queridos, a oração eficaz é aquela que está em conformidade com a vontade de Deus. Isso significa que, para orarmos de forma eficaz, precisamos conhecer a vontade de Deus revelada em Sua palavra e estar dispostos a nos submeter a ela. Assim como Elias orou com confiança baseado na promessa de Deus, nós também podemos orar com fé, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas.
Que possamos, em nossas orações, buscar a vontade de Deus acima de nossos próprios desejos. Que possamos aprender a confiar que, mesmo quando as respostas não vêm da maneira que esperamos, Deus está agindo para o nosso bem e para a sua glória. Amém. Ministração Reverendo Pinho Borges. Locução Fábio Virtual. Você ouviu Instantes com Deus.